Hello guys and girls, how are you doing? I hope you are all fine. Espero que todos estejam bem. Welcome to our English class number 41. Bem-vindos à aula 41. We're going to talk about past continuous, affirmative form. O assunto da aula de hoje é o passado contínuo, na forma afirmativa. O objetivo proposto para essa aula é produzir textos orais e escritos mostrando relações de sequência e causalidade utilizando o passado contínuo. Na língua inglesa, o past continuous descreve ações e eventos que estavam em progressão no passado. Por isso, também é chamado de past progressive. Em progressão é porque eles estavam acontecendo. Existem igualmente outros usos para esse tempo verbal, por exemplo, quando temos duas ações e uma é interrompida, ou ainda para enfatizar certas ações no passado. A progressão no past continuous é um aspecto relevante, é muito importante para entender-se o seu uso, que se diferencia dos outros tempos verbais no passado. Por exemplo, o passado simples, que a gente já estudou, é uma ação que inicia no passado e termina nesse passado, no momento em que eu falei. Por exemplo, I watched a movie last night. Eu assisti um filme ontem à noite. Nesse momento que eu estou falando, a ação já acabou, começou e já acabou ontem, certo? E no past progressive é alguma coisa que estava acontecendo ontem, certo? Então, não terminou ainda, pode ser que não terminou ainda, certo? Mas o passado dessa forma. Então, assim, deve-se levar em consideração que as ações no past continuous têm um caráter de andamento temporal passado, certo? Estava andando no passado. E referem-se a alguma coisa que estávamos no meio de fazer ou conduzir. Usamos também esse tempo verbal para enfatizar ações que estavam ocorrendo no passado. Por fim, outra possibilidade de uso desse tempo relaciona-se com ações repetidas e temporárias no passado. Então, a gente vai ver cada uma delas, tá? Então, olha o exemplo. They were watching the movie when the power went out. Eles estavam assistindo um filme quando a energia acabou. Então, estava ocorrendo quando uma ação interrompeu aquele progresso da ação. My mom was working the whole night. A minha mãe estava trabalhando a noite toda. A gente pode dizer aqui que é uma forma repetida. Sempre estava trabalhando a noite toda. Last month, I was organizing our party. No mês passado, eu estava organizando a nossa festa. Então, foi uma ação de progresso durante todo aquele mês, durante a organização da festa. Vamos classificar os exemplos segundo os usos do past continuous. Então, no primeiro exemplo, estavam diante de duas ações, ok? Na primeira oração, a ação estava em desenvolvimento. Eles estavam assistindo o filme. Quando a energia acabou, ponto. Interrompendo o que eles estavam fazendo. Então, uma ação aconteceu enquanto eles estavam fazendo outra. No exemplo 2, tem-se uma ênfase ou um destaque para a ação que estava ocorrendo. Isto é, o fato de a mãe ter trabalhado a noite toda, certo? E por fim, no terceiro exemplo, mostra uma ação temporária no passado. A nossa festa que eu estava organizando mês passado. Então, durante todo o mês, foi uma ação temporária no passado. Assim, ela se finalizou, certo? As regras do past continuous. Por ser um tempo verbal composto, ele é formado pelo verbo auxiliar, to be, na conjugação do passado, como o was e o were, no simple past, e o presente e o present participle do verbo, que é o verbo principal usando o ing. Sendo essa a estrutura das orações afirmativas. Essa aula é só da afirmativa, tá? Cada um desses verbos tem uma função específica, então vamos lá.
O verbo to be indica que se trata de um tempo passado, certo? Estava ou estavam, certo? Enquanto o particípio do verbo principal atua nos vários aspectos das ações que são duradouras e não são pontuais, tal qual ocorre no simple past. Então, estavam caminhando, estavam andando, estavam assistindo. Então, a gente precisa, primeiro, entender e lembrar o passado do verbo to be, certo? Lembrando que o verbo to be é o verbo ser ou estar. Neste momento, a gente trabalha com ele como estava, não como ser, certo? Não sou ou era. Eu estava fazendo determinada ação. Então, nesse momento, ele é estar. Lembramos que o verbo to be é o único verbo que a gente conjuga, tanto no presente quanto no passado. No presente, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are, ok? Já no passado, economizamos, porque só temos duas formas. Então, I e a terceira pessoa do singular, he, she, it, tem a conjugação was. E you, we and they tem a conjugação were. Tanto o you do singular quanto o you do plural tem a conjugação were. Fecha ele um pouquinho para falar, tá? Were. Então, olha lá. Não podemos de jeito nenhum pular a conjugação do verbo, porque senão a nossa frase vai ficar sem sentido, tá? Então, I was, eu estava estudando. O ing representa o ando, endo e indo dos nossos verbos, porque ele indica uma ação em acontecimento, ok? Normalmente, o meu verbo vai permanecer normal e eu só vou acrescentar, então, o ing. I was studying. Eu estava estudando. E aqui você pode perceber na fala que eu tenho que pronunciar o Y e eu tenho que mais uma vez pronunciar a letra I. Studying, certo? Studying. Então, são duas letras específicas, right? Eu estava estudando. I was studying. You were studying. Você estava estudando. He was studying. She was studying. It was studying. We were studying. You were studying. They were studying. Certo? Então, não pode faltar a conjugação do verbo to be, senão fica apenas eu estudando. Faltou um pedaço da nossa frase. Então, I was studying and you were studying, ok? Precisa ter a conjugação do verbo to be. Olha alguns exemplos. I was working. Eu estava trabalhando. Aqui nós vamos ter alguns exemplos um pouco mais complexos e outros um pouco mais simples, para que você consiga entender todas as formas de uso. He was singing when his mother knocked on the door. Ele estava cantando quando a sua mãe bateu a porta. Provavelmente ele estava dentro de algum cômodo cantando e a mãe bateu a porta, certo? Então, uma ação estava em acontecimento, he was singing, when his mother knocked on the door, quando a sua mãe bateu a porta. Foi uma ação que interrompeu o que estava acontecendo. They were walking. Eles estavam caminhando. We were studying math. Nós estávamos estudando matemática. Mary was waiting for me. A Mary estava esperando por mim. Lembram que a gente precisa trocar automaticamente o nome por um pronome. Nessa frase a gente tem a Mary. Mary, se eu trocar o nome pelo pronome, Mary é she. Por isso, Mary was. Por isso eu soube que a conjugação seria was, porque na minha transformação mental eu sabia que Mary é she. John and Paul were traveling together. O John and Paul estavam viajando juntos, certo? Então, a gente tem esse momento de entender que há alguma coisa que estava acontecendo em um determinado tempo do passado, certo?
Espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham entendido. E que também terminem de estudar e de praticar lá no homework de vocês, porque é muito importante fazer o homework, não apenas de língua inglesa, mas de todas as matérias, porque ajuda a gravar melhor tudo que você aprendeu na aula, ok? Thank you very much. I hope you have enjoyed the class. Espero que vocês tenham gostado da aula. I see you next class. Bye!